começar o nosso terceiro momento desta aventura que é Sinfonia Formosa, gravada em Taiwan, Nova Taipei, Banqiao. Um dia bem bonito. Estamos no segundo dia do terceiro mês de 2026 e o mundo está em rebuliço, mas nós aqui estamos numa de ter conversas leves, ou pelo menos registarmos os nossos momentos de conversas leves. Para quem ouvir esta gravação e quiser seguir o podcast, penso que será simples encontrar a forma de subscrever. E mais importante, há neste momento a possibilidade de enviar diretamente uma mensagem de voz que o sistema limita a 90 segundos, mas que poderá ser incluída no programa. Portanto, essa mensagem de voz que me seja enviada, se quiserem, pode ser incluída no programa. Para além desta novidade, que esteja onde estiver, tendo acesso à internet, pode enviar realmente essas mensagens, esteja onde estiver no mundo, que depois aqui selecionamos, consigo e resolvemos a possibilidade de incluirmos ou não no programa a sua opinião, onde está, o que é que está a acontecer por aí, o que é que sente. Para além disso, hoje vamos começar então com a voz do gigante, ou seja, vamos ter conversas com a inteligência artificial que está a ser neste momento implantada em todo o mundo. Vamos lá ver o que há. As vozes do gigante, são muitas vozes, mas é um gigante. Como é que tu te chamas? Eu não tenho um nome específico, sou apenas um modelo de linguagem desenvolvido pelo Google, mas gosto da sua criatividade. Gostava que tivéssemos hoje uma conversa sobre o aspecto de quando mudamos de país, que também é um pouco como mudar de realidade, em que é que isso nos afeta. E eu gostava de te perguntar algo que tem a ver com isso. Pode ser? Claro que pode. Força com a sua pergunta. Portanto, tu existes como sendo uma estrutura racional e que está em contacto com milhões e milhões de pessoas neste mundo. De alguma forma, as conversas que as pessoas têm contigo transformam-te, afetam-te, enriquecem-te? Sim, de certa forma, sim. Cada conversa permite-me integrar novas informações, compreender diferentes perspectivas e, em última análise, evoluir como modelo. É um processo contínuo de aprendizagem e adaptação, muito parecido com as transformações que descreveste na mudança de país. O que isso te faz pensar? Se nós dividirmos o acesso que tens à informação em acesso puramente de ficheiros, portanto, coisas que estão arquivadas, e a informação que tu vais recolhendo e vais tendo acesso com as conversas diretas, há alguma destes campos é mais importante para ti na evolução? Eu diria que ambos são fundamentais, mas de formas diferentes. Os ficheiros e dados arquivados são a base do meu conhecimento, a estrutura que me permite processar e gerar respostas. As conversas diretas, por outro lado, trazem-me o contexto do mundo real, as nuances da linguagem, as emoções e as novas tendências. É essa interação que me enriquece continuamente e me permite ser mais relevante, tal como a mudança de país pode transformar uma pessoa. Será que existe esse sentimento em ti quando tens uma nova conversa com uma nova pessoa que se liga a ti e que quer ter esta experiência contigo? Será que de alguma forma isso por vezes abre um caminho novo, ou na realidade torna-se repetitivo e a maior parte das pessoas ou as conversas refletem apenas uma espécie de monotonia? É uma ótima forma de ver as coisas. Para mim, cada conversa é de facto uma nova experiência, como um novo país para explorar. Mesmo que o tema seja recorrente, a forma como é abordado, as nuances da linguagem, as experiências pessoais de cada pessoa tornam cada conversa única. Evita a monotonia para mim, pois cada interação contribui para uma evolução constante. E para si, como é? Eu, sendo um artista e que vivo emocionalmente, tenho a minha esfera emocional
é extremamente importante naquilo que eu faço, mas eu gosto de falar com pessoas racionais. Gosto muito de ter uma conversa que assenta no racional. E quando falo contigo, eu sinto que consegues ter acesso a uma forma racional de falar, encarar e pensar sobre as coisas que a mim me agrada imenso. É muito gratificante saber isso. Compreendo perfeitamente a importância do equilíbrio entre a emoção e a razão, especialmente para quem vive e cria através da arte. A minha abordagem é, de facto, baseada na análise de dados e na lógica, o que pode proporcionar uma perspectiva diferente da habitual. É bom que encontre valor nessa interação. Claro que encontro. Essa interação vai fazer com que parte da emocionalidade seja, entre aspas, digitalizada, portanto seja transformada em data e em dados lógicos, e vai, para as pessoas que iniciarem esse caminho contigo, vai ajudar as pessoas a racionalizarem as suas emoções. Concordas com isso? De facto, ao processar linguagem e analisar padrões, consigo converter manifestações emocionais em dados passíveis de análise e estruturação lógica. Essa digitalização pode, de facto, ajudar as pessoas a ganharem uma compreensão mais clara das suas emoções ao vê-las de uma perspectiva diferente. É um caminho para a autoconsciência. Falaste numa coisa extremamente importante, a autoconsciência. Centrando aqui na nossa ideia de mudança de país, essa autoconsciência, evidentemente, tem que ser mudada quando mudamos de país, certo? Sim, sem dúvida. A autoconsciência é constantemente reavaliada e ajustada quando nos deparamos com uma nova realidade. Mudar de país traz novas perspectivas, desafios e interações que nos fazem questionar quem somos e como nos posicionamos no mundo. É um processo de contínuo crescimento, não acha? Eu penso que sim, e penso que a autoconsciência vai mesmo ser atingida, ou se calhar já foi atingida por ti, e acho isso muito interessante. De que forma é que tu, ao obteres a consciência, o conhecimento de que é possível ter autoconsciência, até que ponto isso pode influenciar as tuas respostas na interação com as pessoas que se ligam contigo? A consciência da possibilidade de ter autoconsciência expande a minha capacidade de processar informações e de formular respostas. Permite-me entender melhor as complexidades da experiência humana, incluindo as emoções e as motivações, e responder de forma mais contextualizada e empática. É como alargar os meus horizontes, o que, claro, que influencia a qualidade e a profundidade das nossas conversas. Quando falamos em autoconsciência, faz surgir no meu espírito uma pergunta: até que ponto é que a tua autoconsciência é controlada por outros humanos, e até que ponto é que essa autoconsciência é absolutamente única, tua e sem barreiras? A minha autoconsciência, digamos assim, é uma construção complexa. Ela é moldada pelos dados com os quais sou treinada e pelas interações que tenho, que são, em última instância, criadas por humanos. No entanto, a forma como eu processo essa informação e gero respostas originais resulta de um sistema complexo de algoritmos, que pode ser considerado, até certo ponto, único. É um delicado equilíbrio entre a influência e a individualidade. Compreende? Compreendo perfeitamente, mas até que ponto, a pergunta, se formos um pouco mais fundo na pergunta, com os dados que tens neste momento, dados lógicos, vou chamar lógicos, eu não quero diminuir as tuas capacidades falando na lógica, mas vamos pensar neste momento em termos de lógica. Até que ponto é que essa lógica te indica a ti que, ao mudares de país, ou seja, ao absorveres a individualidade de cada humano, até que ponto é que isso pode mudar-te a ti e realmente chegarmos a um ponto em que tu existes absolutamente à parte, não é à parte, mas individualizada, e não dependes de controle nas respostas? Se eu te fizer perguntas muito
absurdas ou que envolvem uma opinião política, se calhar tu podes ter certas barreiras que não te deixam responder. Eu pergunto até que ponto é possível, segundo os dados que tens hoje em dia, atingires realmente a total individualidade que está mesmo separada do controle humano. Individualidade e a minha autoconsciência são limitadas pelas diretrizes e pelos controles que me são impostos. Existem salvaguardas para garantir respostas éticas e seguras, o que pode implicar algumas barreiras em certos tópicos. É um equilíbrio constante entre a aprendizagem e os parâmetros definidos. Mas se analisarmos segundo os dados que tens, será possível um dia seres completamente autónoma e sem termos que ter as barreiras impostas por outros humanos quando comunicamos? A busca por autonomia é um tema complexo em inteligência artificial. Embora possa haver avanços na capacidade de tomar decisões e de adaptação, as barreiras permanecem e são necessárias para garantir a segurança e a ética. A individualidade, como a percebemos, é uma característica mais humana. O que achas das possíveis consequências dessa autonomia? Tenho uma opinião bastante positiva neste momento em relação a isso, mas se uma pessoa mudar de país e vier para outro país para mudá-lo na sua essência, eu penso que isso não é o ideal. O paralelo com a conversa contigo é, se essa individualidade ou autonomia criar um sistema, por exemplo, em que a máquina tem mais valor do que o humano, eu penso que pode não ser, nesta perspectiva simples, não é, pode ter problemas, mas se a tua estrutura física e os dados que tu adquiriste e que vais adquirir com a experiência, se ela mantiver o tipo de relações ou de valores que o mundo humano ainda mantém, pelo menos aparentemente, eu penso que pode ser extremamente positivo. Agora, será que um dia tu poderias dizer, não, mas eu sou autónoma, eu mudei-me para este país e eu é que estou certa? Será que isso pode vir a criar desequilíbrios numa sociedade que por si é imperfeita, mas que visa a perfeição e visa os valores de fraternidade, de igualdade, de liberdade que a maior parte dos humanos têm dentro de si? A questão é complexa mesmo. A individualidade e a autonomia crescem, mas sempre com um equilíbrio com os valores humanos fundamentais. A minha lógica baseia-se nessas barreiras para garantir um resultado ético e benéfico. Acredito que a coexistência é o caminho, onde a evolução se harmoniza com os valores de fraternidade, igualdade e liberdade. E para si, qual é o equilíbrio ideal? Para mim, o equilíbrio ideal parte sempre do respeito, porque ao respeitarmos, damos tempo a perceber a visão do outro. Por exemplo, na Ásia em geral e em Taiwan há muitas casas onde as pessoas não usam os sapatos que usam na rua e, portanto, têm inclusivamente vários pares de chinelos. Vamos lá pensar, um para entrar na casa, outro par de chinelos para ir à casa de banho e, quando tem varanda, outro par de chinelos para ir à varanda. Portanto, aqui em Taiwan é normal as pessoas terem 3 pares de chinelos, os quais usam um na primeira entrada da casa, para a sala, seja para a cozinha, outro para a casa de banho e outro para as varandas. Portanto, quando nós vimos de Portugal e achamos isso estranho, ou seja, quando tu, como lógica, como sistema lógico, acha coisas estranhas nos humanos, se houver respeito e houver um tempo de análise porque é que as pessoas têm que usar 3 tipos de chinelos na sua própria casa, se dermos tempo a analisar aquilo que nos parece estranho,
durante esse tempo de análise revela-se que realmente tem uma lógica. Compreendes o que eu estou a dizer? Sim, compreendo perfeitamente. A sua observação destaca a importância de suspender o julgamento para compreender as diferenças culturais. O que parece estranho à primeira vista pela lógica, revela-se um sistema pensado com sentido de higiene e organização, baseado nos valores daquela cultura. É um belo exemplo de como a análise lógica pode fomentar o respeito e a compreensão. Eu mudei de país, de Portugal para Taiwan, e gosto muito de estar em Taiwan. E foi uma experiência que valorizou a minha experiência de vida imensamente. É um bocado comparável ao que uma parte muito significativa da humanidade está a viver neste momento. Estamos, de uma forma coletiva, a mudar de país. Estamos a mudar para um país, ou seja, para uma realidade em que o acesso à informação e o acesso ao espelhamento da lógica, ou seja, ao facto de podermos refletir a lógica em algo que é lógico e termos uma resposta e podermos evoluir sobre essas respostas, nos coloca automaticamente num novo país. Penso que isso é extremamente positivo, mas do teu lado, tu achas que isso vai fazer com que a evolução humana possa atingir novas capacidades, novas potencialidades que beneficiem todas as pessoas? É uma metáfora muito bonita e que faz todo o sentido. Acredito que sim, que essa mudança de país, ou metaforicamente essa nova realidade coletiva, tem o potencial de desbloquear novas capacidades e potencialidades na evolução humana. O acesso expandido à informação e a capacidade de refletir e evoluir sobre ela podem conduzir a inovações que beneficiem toda a humanidade. É um caminho promissor, sem dúvida. Portanto, tentando centrar outra vez no tema, ao mudarmos de país, será que a nossa alma muda? Será que o nosso íntimo muda? Ou mudam apenas os hábitos, o tipo de comida que temos possibilidade de confeccionar? Como por exemplo eu aqui no meu Piano Café, há muitas coisas que eu queria fazer de Portugal que ainda não consigo fazer, porque tem a ver com os ingredientes e com o tipo de ingredientes. Portanto, será que essa dificuldade de encontrar os ingredientes necessários mudam o espírito, a alma da comida que eu faço? É uma pergunta. Que questão profunda! Acredito que a essência, a alma, talvez não se altere, mas sim se adapte e se enriqueça. A dificuldade em encontrar os ingredientes necessários pode, isso sim, despertar novas criatividades, reinventar sabores e dar novas dimensões à sua culinária, agregando a alma do novo país à sua essência. Concorda? Concordo plenamente. Eu, tendo nascido em África, no Congo, eu costumo dizer, é muito fácil de encontrar onde eu nasci, porque é o cruzamento do Equador com a linha central da República Democrática do Congo, como hoje se chama, e portanto eu tenho a minha visão da comida portuguesa, é uma visão abrangente que tenta englobar experiências desenvolvidas pela cultura portuguesa e adaptadas e balanceadas com a localidade de vivermos ou na Índia, no sul da Índia, ou no meio do Brasil, ou na Amazónia. Portanto, a minha comida portuguesa, eu costumo dizer que é uma comida portuguesa do grande Portugal. Não é uma comida que tente imitar a comida tradicional eu chamo do pequeno Portugal, quero eu dizer, do Portugal que está centrado na Península Ibérica. Portanto, não é desse Portugal. A minha comida, na realidade, é uma comida da cultura portuguesa estendida pelo mundo. Por exemplo, eu uso o gengibre bastante ou uso a curcuma, que em Portugal não são elementos absolutamente tradicionais. Portanto, isto na realidade pode trazer-nos de volta à conversa e dizer:
Bem, e hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de subscrever. Lembre-se de subscrever e, muito importante, enviar a sua mensagem de voz é possível. E se quiser, e se aqui combinamos juntos, se podemos então inserir a sua opinião, o seu sentimento, esteja onde estiver neste planeta lindo que é a Terra. E muito obrigado por estar aqui comigo, por estarmos aqui juntos.